noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje é dia de Relâmpago Entrevista e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Vamos aqui colocar aqui Relâmpago Entrevista com o publicitário Marcelo Gorodit. Isso aí, ele vai trazer um pouco da sua vivência profissional, curiosidades pessoais. Esse é o Relâmpago Entrevista que você já conhece já há muito tempo. E olha, antes de começar essa live, eu quero te fazer um convite para você que está aí em casa. Um convite muito legal. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Isso mesmo, todas as lives, todas elas, desde junho de 2020 até hoje, estão lá no YouTube, no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Basta você chegar no YouTube, colocar lá o campo de pesquisa Rede Relâmpago, pronto. Você tem uma biblioteca cheia de lives, cheia de entrevistas, cheia de muita coisa legal por lá. É a Rede Relâmpago fazendo a sua vida mudar, fazendo a diferença e trazendo entretenimento para você. Beijo para Ellen Kathleen 2021, tá aqui também. Beijo para ela, uma excelente noite, Ellen. Deixa eu falar aqui com o nosso convidado. Opa, estamos ao vivo. Vamos colocar aqui, estamos ao vivo, porque a gente teve alguns probleminhas para poder entrar. Espera aí, estamos ao vivo. De vez em quando a internet, o Instagram, né, a rede social dá alguns probleminhas para a gente poder entrar, um problema técnico ou outro, mas graças a Deus, como todo programa ao vivo, tudo é resolvido. Já já nós estaremos aqui com o nosso querido Marcelo Gorodit, um dos maiores publicitários do Brasil. Ele vai contar um pouco sobre a sua carreira, contar um pouco sobre tudo que aconteceu na sua vida pessoal e profissional. Ele está dizendo aqui que não está aparecendo ainda no Instagram. Bom, vou pedir para que ele entra e sai de novo. Espera aí, deixa eu falar com ele aqui. Entra e sai. Vamos ver aqui, vamos ver se vai dar certo ou não. Agora sim, olha lá, ao vivo. Muito bem, conseguimos contato com o Marcelo Gorodit, ele está por aqui. Vamos começar a nossa entrevista. Mas antes, olha, nosso convidado, Marcelo, faz o seguinte, clica nessa câmerazinha que está aqui ó, embaixo, ó, nesse íconezinho de câmera. Vai lá, clica para mim, por favor. Vamos começar a nossa grande entrevista com esse publicitário, um dos maiores do Brasil. Ele tem uma história profissional sensacional para você. Fique aí ligado que você vai gostar da história dele, que é muito legal, muito bacana. Opa, muito bem, recebi aqui o senhor Marcelo Gorodit, publicitário. Ele vai contar muito da carreira dele, está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, beleza? Tudo bem, meu? Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Legal. Você quer mandar beijo, um abraço para alguém especial? Por favor, fique à vontade, o programa é seu. Eu mando beijo para todo mundo que estiver assistindo, porra. Eu não tenho... Todo mundo é especial, todo mundo que está assistindo é especial sempre. Legal, abraço para todos, beijo para todos. Jucinha67 que está por aqui, Júlio Carioca, Ellen Kathleen, muito obrigado pela presença de todos. Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre a carreira do Marcelo Gorodit, um dos melhores publicitários do Brasil. Ele tem uma história vasta para poder contar para a gente aqui, além de curiosidades pessoais. É claro que, olha, toda essa história dele aqui, vocês vão abrir a boca porque é muita coisa, muita experiência profissional que ele tem para passar para a gente. E a primeira pergunta logo que eu quero fazer para o Marcelo, ele é publicitário. Eu queria saber como é que nasceu toda essa história de ser publicitário, como é que veio à sua cabeça, como é que conquistou seu coração essa profissão. Conta pra gente, Marcelo. Olha, se eu disser para você que foi completamente sem querer, você acredita? Foi completamente sem querer. Eu, muito jovem, meus pais se separaram e eu precisei começar a trabalhar por pura necessidade. Eu ainda estava no segundo grau da escola, tinha 16 anos. E aí eu fui procurar emprego, né? E com a minha idade eu só poderia arrumar um emprego de office boy, né? E foi o meu primeiro emprego, foi office boy. E fui ser office boy exatamente em uma agência de publicidade, que eu não sabia nem o que era. Porque office boy eu poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser office boy de um escritório de contabilidade. Até hoje eu nem sabia para que eu sirvo, né? Mas fui ser office boy numa agência de publicidade. Aí conheci aquele mundo, né? Era um mundo, naquela época, era um mundo glamuroso, né? De muita criatividade. E aí eu descobri que eu tinha algum talento para a profissão e acabei estudando comunicação
fui meio que adotado na ocasião, na época, pelo dono dessa agência, era uma agência de porte pequeno, indo para média, chamada Casa da Criação. E aí fui embora, virei publicitário, estudei e trabalhei em algumas agências, e aí a coisa aconteceu. Olha só, como office boy, e daí ser esse grande ícone aí de publicidade, e ele vai mostrar um pouco do que ele faz, do que ele fez. A gente tem a história dele por aqui. Gente, para começar a história, publicitário é um profissional que desenvolve estratégias de comunicação para promover produtos, serviços ou marcas. Então ele viu todo esse ambiente, todo esse universo lá e começou a ficar apaixonado por essa área. Bom, ele foi formado na faixa, gente, a Faculdades Integradas Hélio Alonso. E até da faculdade, até a Flá TV, hoje Flamengo TV, ele tem uma história vasta. Marcelo, conta pra gente essa sua experiência de 6 anos intensos cuidando das mídias sociais do Clube de Regatas do Flamengo. Como é que foi a emoção por lá? Cara, isso foi outra situação que apareceu na minha vida de uma forma bastante repentina, né? Eu passei por muitas agências de propaganda, morei muitos anos em São Paulo, trabalhei com grandes clientes e tal. Em 2018, eu tinha sofrido um acidente de motocicleta, que é uma das minhas paixões, e estava internado, né? E aí, durante esse meu período de internação, passei um tempo até no CTI e tal, mas já estava no quarto, foi me visitar, já no meu período de recuperação, uma pessoa chamada Gustavo Oliveira, que era um concorrente meu até do mercado publicitário, diretor de uma agência americana, e foi me visitar para me convidar para fazer a campanha de um executivo, de um grande executivo chamado Rodolfo Landim, à presidência do Flamengo. E aí eu falei, bom, isso não é... Eu a essa altura, eu tinha decidido, durante essa minha internação, que foram 2 meses, que eu ia sair um pouco da propaganda e ia investir numa outra paixão que eu tenho, que era cinema. Eu estava me preparando para vender a minha agência e ir morar nos Estados Unidos para estudar cinema em Los Angeles durante 1 ano. Mas aí, com esse convite, enfim, abandonei esse sonho, estacionei esse sonho, guardei e fiz a campanha, então, do Landim à presidência do Flamengo. E aí, obviamente, ganhamos a eleição. E aí fui convidado para, enquanto agência, atender a conta do Flamengo, né? E aí descobri um mundo completamente novo, né? Porque eu primeiro nem imaginava que um clube de futebol contratasse uma agência. Eu já tinha feito 4 jobs, né, vamos dizer assim, para o Flamengo, mas assim, jobs isolados. Foram comerciais de TV para o sócio-torcedor, lá atrás, 2014, 2015. Mas eram coisas isoladas. Eu não imaginava atender de frente uma conta de clube de futebol, principalmente do meu amor com o Flamengo. E aí fui descobrir que é um bicho muito diferente. Vou dizer que no primeiro momento a gente apanhou muito, porque atender a conta de um clube de futebol como o Flamengo, basicamente é fazer a gestão das mídias sociais do clube, e depois, mais na frente, apareceu a Flá TV. Só que a relação, eu acostumado a lidar com marcas, não imaginei que fosse sofrer tanto no primeiro momento com a conta do Flamengo. Por quê? A relação do consumidor do Flamengo com a marca Flamengo é completamente diferente da relação do consumidor com qualquer marca. Vou dar um exemplo que aí fica bem claro. Se você entra num restaurante e pede uma Coca-Cola e não tem, você vai tomar um Guaraná. Você não vai morrer por causa disso. Agora, se você entrar numa loja de produtos esportivos e pedir uma camisa do Flamengo e não tiver, você não vai comprar do Botafogo, né? Então, é uma relação de paixão, de amor, né? Que é muito sensível, né? Então, num primeiro momento, eu demorei um pouco para entender, para me acostumar, para montar a estrutura correta para atender as redes sociais do Flamengo, que já tinham números muito grandes, né? Os maiores números do Brasil, mas depois foi uma relação maravilhosa, né? O primeiro ano foi muito difícil, depois em diante foi muito bom. Eu tive assim, a grande sorte de viver os anos de ouro do Flamengo, né? Que foram os últimos 6 anos. O Flamengo ganhou tudo no futebol, e não só no futebol, porque o Flamengo é o único clube do Brasil que é poliesportivo. Poliesportivo. Então a gente foi campeão mundial de basquete nesse período. A gente teve a Rebeca Andrade, que é a nossa ginástica medalhista olímpica. A gente teve a Rafaela Silva, nossa judoca medalhista olímpica. A gente teve o Isaquias Queiroz, nosso canoísta, nosso atleta,
medalhista olímpico. Enfim, a gente foi campeão em praticamente todas as modalidades olímpicas também, além do futebol. Então foi um período maravilhoso, né? Em que a gente conseguiu alcançar resultados em números impressionantes. Né? Quando a gente entrou no Flamengo, as mídias sociais do Flamengo somadas, a gente tinha 7 perfis em mídias sociais, Instagram, Facebook, na época Twitter e tal, e um total somado de 22 milhões, mais ou menos, de seguidores. Agora, quando nós deixamos de atender no final do ano passado, a gente deixou as redes sociais do Flamengo com 17 perfis, porque aí entraram perfis em inglês que nós criamos, perfis em espanhol, entrou o TikTok, entrou um perfil específico do time de futebol feminino, entraram outras coisas, então chegamos a 17 perfis com um total de 85 milhões de seguidores. Então, assim, são disparados os maiores números das Américas e dos maiores números do mundo. E na Flá TV, que é o bicho que virou o meu xodó, né? Deixei de ser publicitário um pouquinho para ser diretor de TV. A gente pegou a Flá TV com 1 milhão e poucos mil inscritos e deixamos agora com 7 milhões e 200 mil inscritos, sendo ela, chegamos a ser a terceira maior TV de clubes do mundo, atrás apenas do Barcelona e do Real Madrid. Então, assim, foi um trabalho, é um case, né? É um case do qual me orgulho muito, um aprendizado impressionante. E assim, pô, não existe nada melhor do que você trabalhar para o seu grande amor, porque o Flamengo é o meu grande amor, está aqui estampado. Olha aí a tatuagem. Não é? É verdade, a paixão do Marcelo. Marcelo, parabéns. É um trabalho pautado na determinação, na responsabilidade. Responsabilidade, eu digo também, porque o Flamengo tem milhares de seguidores no mundo inteiro, gente. É a maior torcida do mundo, né, em estatísticas. E no Brasil, então, caramba, foi como ele falou, é um fenômeno. Então, cuidar de redes sociais, de um fenômeno como o Flamengo, exige muita responsabilidade. Parabéns, Marcelo. Parabéns a você e sua equipe que fizeram um trabalho magnífico de colocar perfis em espanhol, em inglês, e a gente acompanha tudo isso, né? Você aí de casa que tiver que acompanhar os perfis do Flamengo, que quiser acompanhar os perfis do Flamengo, vá até o Instagram, vá até o Twitter, vá até o TikTok, tá tudo espalhado por lá. Esse trabalho maravilhoso que foi feito pelo Marcelo e a sua equipe. Parabéns, Marcelo. Parabéns mesmo. É bem difícil. Deve ser bem difícil pegar, por exemplo, clubes pequenos, de menor investimento. Imagina, o cara pegou o Flamengo, só isso. O Flamengo que tem milhões de seguidores, É um gigante. torcedores apaixonados. Assim como ele aí, que tem essa tatuagem belíssima. Parabéns, Marcelo. Em todos esses anos de profissão, eu estou curioso, Marcelo, para saber que situação foi mais inusitada dentro da sua carreira. Claro que você deve ter vivido várias, mas qual aqui te deixou assim meio, caramba, e agora? O que eu faço? Eu vivi algumas situações muito divertidas, muito engraçadas e muito inusitadas mesmo para a profissão. Eu vou dar um exemplo que foi engraçado em 2007, 2008. Eu era vice-presidente de uma agência de propaganda em São Paulo, muito grande, que atendia clientes do Brasil inteiro, chamada Fischer América, que era do Eduardo Fischer e do Roberto Justus, depois virou só do Eduardo Fischer. Eu era vice-presidente lá. E a gente atendia um cliente que era a maior faculdade, universidade do Brasil, que é privada, que é a Estácio, né? Todo mundo conhece. E na época, hoje a Estácio foi vendida para um grupo de investidores e tal, mas na época ela tinha um dono, né? Que era uma pessoa assim, bastante excêntrica, né? E ele, durante algum tempo da vida dele, foi morar nos Estados Unidos. E aí, um belo dia, tinha uma campanha para ser aprovada, e ele falou: olha, você pega um avião e vem me apresentar aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. Ele era um senhor já de uma certa idade e tal. Eu falei, pô, beleza, tamo aí. Pô, ele mandou a passagem, cheguei no aeroporto, aí me apareceu uma filha dele, disse, olha, você vai levar 2 netinhos dele com você no avião? Eu falei, tá bom, levo. Assim, e tal, levei 2 crianças comigo, que eu não conhecia, e chegando lá, ele me buscou no aeroporto, e eu, aquela pasta, antigamente não era digital como é hoje, a gente levava uma pasta com um monte de layouts em papelão para apresentar e tal, e ele não queria ver de jeito nenhum, ele queria ir comigo nos parques. E ele me dava o braço e ia comigo em todos os parques de Orlando lá com ele. E aí chegou o dia de ir embora, eu estava lá 5 dias, o dia de ir embora, e eu falei, doutor, você não vai querer que eu me mostre a campanha que eu vim aqui trazer? Ele falou, mostra aí. Aí eu puxei o primeiro leão e falou, isso aí eu já conheço, está aprovado. Eu falei, pô, não precisava nem ter visto. Mas então, essa foi uma das situações. Assim, várias situações hilárias, assim, totalmente inusitadas, fora do normal. Mas faz parte. Mas isso tudo vai para o meu livro um dia.
Rapaz, que história, né? Vou mostrar a campanha e acabou que foi. Acabei conhecendo a Disney de cabo a A rabo. campanha ficou em segundo plano. Que bacana, que coisa, né? Pelo menos deu para viajar, deu para poder Foi conhecer ótimo. lá, deu para De graça, passear, foi então mesmo. tá tudo certo. Pois é, bom, legal. Deixa eu mandar aqui boa noite para Cláudia Pereira, que está por aqui também, Ivan Pereira, P3 em ação, Jucinha, muito obrigado pela presença. Esse é o Relâmpago Entrevista com o publicitário Marcelo Goroditi. E várias histórias bacanas que ele tem para contar aqui. Você, estudante de publicidade, preste atenção, olha, um bom profissional que está aqui, ó, um dos melhores do país, está aqui contando a sua história profissional, vivência pura do Marcelo. Ele vai contar aqui pra gente agora sobre a Olé. Olé é uma agência que ele toma conta lá, ele comanda tudo. E eu queria saber como iniciaram os trabalhos da Olé, o Marcelo. Quais são os próximos projetos da Olé? Como que tudo começou? Na verdade, a Olé é uma agência bastante recente, né? Eu tinha uma outra agência chamada X-Tudo Comunicação, que depois que nós pegamos a conta do Flamengo, como eu te falei antes, eu estava já querendo sair um pouquinho desse mundo da publicidade e tal, eu fui meio que largando os meus outros clientes, fora Flamengo, os meus sócios na X-Tudo. E aí acabei saindo da X-Tudo e fazendo uma agência para atender o Flamengo, que foi a Olé, que chama-se Olé, são as iniciais Online Experience, com outro sócio que eu trouxe comigo, que era meu funcionário na X-Tudo, mas que é um cara que me complementa completamente, que é o Diogo Rocha, que é um cara que sabe tudo de tecnologia, né? Que é uma área que eu não domino. Né? Então ele é um cara que já nasceu nesse mundo online. Eu não, eu vim do mundo analógico. Né? Eu comecei a trabalhar em propaganda numa época que não existia nem computador, quanto mais rede social. Né? Então são 37 anos de publicidade. Então, porra, aí trouxe o Diogo, nós fizemos a Online Experience para atender o Flamengo. Acabou que nós conseguimos conquistar outros clientes, que vieram até através do próprio Flamengo, como a PixBet, que era um dos patrocinadores, a Flabet, que é também uma marca de bet que é ligada ao clube. E aí a gente tem essa agência, e hoje nós estamos desenvolvendo novos projetos. Eu saí do Flamengo agora, faz uma semana, né? Então o Flamengo ele tomou conta da minha vida num nível que não dava para fazer mais nada. Agora que a gente está olhando para o lado e estão surgindo várias oportunidades, especialmente na área de streaming, que é a área que eu acabei me especializando muito lá no clube com a Flá TV. Né? Então estão surgindo alguns canais, algumas possibilidades de gestão de canais de streaming e até a possibilidade de a gente criar um canal próprio. Olha que bom, legal, bacana. Olha aí, próximo projeto da Olé. Fiquem ligados. Possivelmente nas redes sociais aí do Marcelo também. Marcelo vai antenar a gente disso tudo aí. Com certeza. Cris Peff, muito obrigado pela presença. Carolina Grimião, Simone Santol, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos aqui. A Rede Relâmpago trazendo para você hoje o Relâmpago Entrevista com Marcelo Goroditi, um dos melhores publicitários do país. Tem uma história vasta aqui de muita experiência. Não só experiência com publicidade, vamos falar um pouquinho aqui do que ele também gosta, viu? Ele é fã de filmes e séries. Como ele bem falou aqui, ele bem pensou de vender a agência para poder embarcar nisso aí. Além de ser fã, ele é visto constantemente postando em suas redes sociais dicas da chamada sétima arte, que é o cinema. Eu queria saber como surgiu, Marcelo, essa sua paixão pela arte de representar. Na verdade, a representação de atores, os diretores do trabalho deles. Né? Agora, nós tivemos agora o primeiro Oscar, né? O Brasil ganhou com o filme. Enfim, como que você se sente com tudo isso e como nasceu essa paixão tão grande? Você chegou a contar que quase vendeu a agência para poder embarcar nessa. Conta aí. Na verdade, assim, eu tenho uma tese, que todo publicitário é um cineasta frustrado. Porque a gente faz tantos comerciais de 30 segundos, faz tantos filmes de 30 segundos, que se eu emendar todos os filmes de 30 segundos que eu fiz, dá pelo menos um longa-metragem, né, de 2 horas. Boa. Então eu sempre gostei, na verdade não é uma coisa que surgiu agora, eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de séries, e a verdade é que depois que inventaram o streaming, que você pode ficar em casa vendo filmes e séries o tempo todo, eu montei na minha casa um verdadeiro cinema, com luzinha no chão e tudo. E eu, assim, eu sou capaz até com a idade também já não sou mais aquele baladeiro que eu era da noite, né? Eu era da pá virada. Agora eu já estou mais tranquilo, né? Eu gosto mesmo de ficar vendo filmes e séries, e aí acabou que eu comecei a comentar
nas minhas redes sociais um pouco sobre o que eu vejo, sobre o que eu entendo e tal. E as pessoas começaram a curtir, a dizer que eu vou lá no seu perfil ver o que você está indicando para assistir e tal. E você, tá bom. Então eu virei crítico de cinema amador, né? Crítico amador de cinema. De cinema e série. Adoro, realmente. E ainda está nos meus planos fazer alguma coisa nessa área. Não vou morrer sem fazer um filme. Olha aí. Se Deus quiser, e traz o Oscar de novo pra gente aí, ó. Aí já é muita pretensão. Minha pretensão, por enquanto, é realizar um filme. Ganhar o Oscar é outra parada. Alto e avante, ô Marcelo. Para o alto e avante. Vamos embora. Marcelo Gorodit. Gente, a paixão pelo cinema realmente é uma coisa que comove a gente, né? A gente tem aqui na Rede Relâmpago um dos programas feitos com um dos nossos parceiros, que é o Glaucio Schuller, a que eu mando um beijo, um abraço, que é o Vitamina Dicas Culturais. Aqui ele faz dicas, várias dicas sobre filmes, séries, o que está rolando na TV, bem legal. Vitamina Dicas Culturais, para você que quer acompanhar, vai lá no YouTube da Rede Relâmpago, tem alguns programas por lá. Bom, o Flamengo é a paixão do Marcelo. A gente viu pela tatuagem, a gente está vendo lá pela cadeira dele ali, né? Que já tem o escudo do Flamengo, está todo paraferada de Flamengo. É uma das grandes paixões. E relembrando a Flá TV, né, cobrir a rotina do clube, claro, não deve ser tão fácil, não foi tão fácil, não é fácil, mas é prazeroso, como ele falou, muito prazeroso, porque é o time do coração e ali você está cobrindo o dia a dia. Imagine estar de frente a frente com um ídolo, por exemplo. Marcelo, quem você teve a satisfação de conhecer, ficar bem perto e nunca imaginaria conhecer um dia? E quem você sonha ainda conhecer ou trabalhar com alguém e ainda não conseguiu? Cara, assim, trabalhar com o Flamengo é viver a história de dentro, né? Tudo aquilo que as pessoas assistem na televisão e vão para a arquibancada de sonho, eu estava vivendo do lado de dentro, né? Então, é realmente assim, é um privilégio que, para um flamenguista, puta, é inacreditável. Eu conheci todo mundo, eu conheci do roupeiro, o presidente, passando por todos os jogadores, todos os treinadores, por toda essa galera, né? E algumas pessoas realmente são muito diferenciadas e muito interessantes, alguns jogadores, né? Eu diria para você, para citar um, para também não ficar falando de muitos, o jogador que mais me impressionou enquanto ser humano, enquanto pessoa, foi o Davi Luiz, que nem está mais no Flamengo, saiu agora, que é um ser humano diferenciado. É um cara que tem uma preocupação em ajudar o próximo que é, assim, realmente diferente. Mas as pessoas com quem eu mais gostava de conviver no Flamengo não eram os jogadores atuais, eram os meus ídolos da juventude, os meus ídolos do passado. Eu conheci o Zico, porra. O Zico, porra. Para nós é como se fosse Deus, né? Então, eu conheci o Zico, eu conheci o Júnior, eu conheci o Adílio, eu conheci o Leandro, eu conheci o Júlio César Urigeller, o Raul Plasmo. O Raul Plasmo, que foi o goleiro nosso campeão do mundo em 1981, ele foi contratado meu para ser comentarista da Flá TV dos jogos. Então o cara trabalhou comigo, pô, né? O Adílio, que faleceu infelizmente ano passado, era um grande amigo de ver jogos, de assistir jogos junto comigo, né? Então eu conheci esses caras todos. Isso é um privilégio, é uma coisa que eu vou levar para a vida, né? E que realmente assim, poucas pessoas têm essa oportunidade de conviver com seus ídolos da juventude e com os ídolos da galera de agora, né? Agora, se você me perguntar qual é a pessoa que eu gostaria de conhecer, não sei se trabalhar junto, mas eu gostaria muito de conhecer, porque eu tenho uma profunda admiração. É um cara que não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com o esporte que eu gosto muito e que não tem nada a ver com o Flamengo, que é MMA. Eu adoro MMA, eu assisto muito MMA. E eu tenho o sonho de conhecer o Dana White, que é um cara que eu tenho profunda admiração como um grande empreendedor do esporte. Eu acho que o que ele construiu no UFC é uma coisa incrível, pelo pouco tempo que essa modalidade tem. Ser um puta empreendedor, um cara de personalidade forte, que fala o que pensa, realmente é um cara que eu teria muita vontade de conhecer. E o maior ídolo que eu tive na vida, no esporte, mas que eu não tive a oportunidade de conhecer, nem é flamenguista, eu acho que é corintiano, que é o Ayrton Senna. Esse foi o maior ídolo da minha vida, porque na minha infância eu queria mesmo era ser piloto de Fórmula 1, né? Até porque eu adoro futebol, mas nunca levei jeito para jogar bola. Sempre gostei de carro, moto, essas coisas. Mas nunca tive a oportunidade de conhecer, infelizmente. Então, assim, é basicamente por aí. Muito bacana. Olha, e a gente, né, eu mesmo que coloco assim, adoro futebol, mas também sou terrível nas peladas lá. Eu fico no gol para que me escolham para poder ficar no time. Porque Eu nas peladas virei técnico, porque nós montamos um time
montamos um time da Flá TV, só com os funcionários da Flá TV, os apresentadores, comentaristas, repórteres e tal. Disputamos a Copa SESC, que é a Associação dos Cronistas Esportivos, que aí tem o time da Band, da SBT, da Globo, todo mundo. Chegamos em segundo lugar ano retrasado, eu era o técnico, tá? Ano passado a gente foi eliminado, esse último ano a gente foi eliminado rápido, mas ano retrasado a gente chegou em segundo. Chegamos na final. Olha isso. E a paixão, então, é o Ayrton Senna, né? Queria conhecer o Ayrton Senna e o Dana White. O Dana White realmente é um case de sucesso impressionante. Incrível. O que ele elevou o nome UFC, o MMA para a prática, enfim. Realmente, muito bacana, muito bem escolhido. O Marcelo também tem as partes dele, justamente de folga, e que ele não quer fazer nada, enfim. Tá lá junto com a Gabriela, Ana Júlia, a Filomenga lá. Marcelo, eu queria saber, o que você mais gosta de fazer no seu momento de hobby? O que você mais gosta de fazer no seu momento folgado, mais assim, relaxado, com a família e amigos? Olha, eu tenho poucas folgas, e eu vou te dizer que eu não gosto muito de folgas. Eu sou um workaholic compulsivo. Eu sou viciado em trabalho e as minhas filhas até reclamam bastante disso. A minha filha mais velha, principalmente a Gabriela, reclama bastante disso. Nas minhas folgas, bom, primeiro, as minhas duas filhas, infelizmente, já não moram no Rio, já são criadas grandes. Uma mora são de duas mães diferentes também. Como eu falei, eu era da pá virada antigamente, né? Então, uma mora em Fortaleza com a mãe, e é um amor de menina, acabou de se formar em biomedicina, que é a Ana Júlia, e a mais velha, a Gabriela, que eu convivo mais porque ela é aqui do Rio. Ela hoje está morando na Ilha Grande, onde ela trabalha numa pousada. Lá em Ilha Grande, eu optou por essa vida lá e está lá na Ilha Grande. Até passei semana passada com ela lá. Então, infelizmente, não tenho convivido tanto com elas. Convivo mais com a minha filha de 4 patas, que é a Filomena. A minha vira-lata que eu peguei na rua há 10 anos atrás, e que vai aonde eu vou. Mas o que eu faço muito, como eu falei aqui, eu sou muito viciado em filmes e séries. Gosto muito de ficar à toa em casa. Eu acabei há pouco tempo construir uma casa com tudo que eu gosto: piscina, sauna, churrasqueira para trazer os amigos, fazer meu churrasquinho aqui. Eu depois de ser muito da pá virada, eu fiquei muito caseiro, né? Então eu gosto muito de ficar em casa, fazendo nada. E sou de assistir muito. Eu assisto tudo que tem a Flamengo. Eu não assisto futebol, nem vôlei, nem nada que não tenha Flamengo, não gosto. Eu só gosto de assistir coisas que tem o Flamengo. E assisto muito o MMA. E muitos filmes e muitas séries. E tem um hobby que muita gente não sabe, que eu gosto de fumar um charuto, um cubano, um bom cubano. Olha aí, charuto. Ninguém nunca falou que o hobby era fumar charuto e tal, não sei o quê. Eu gosto de charuto. Eu gosto de um cubano, um bom charuto cubano. E transformou a sua casa então num momento ali é o meu momento de lazer. Quando eu estiver de folga, poucas vezes está de folga, mas quando estou de folga, estou lá e tal, estou reservadão, tranquilão. Eu diria que agora que eu saí do Flamengo, eu vou ter mais movimentos de folga. Porque o Flamengo a gente trabalhava, inclusive, sábado e domingo, porque são os dias dos jogos, né? Mas, e aí uma das coisas que eu pretendo fazer mais, que eu adoro, também é viajar, né? Viajar é maravilhoso. Eu viajei o mundo inteiro a trabalho, agora eu quero viajar mais a lazer. Vai curtir, tá ótimo. Muito, muito merecido. Gente, vamos dar um beijo aqui para Érica Caccione, para o Danilo Games, para a Nilna, para o Cris, também que estão por aqui. Muito obrigado pela participação. Esse é Marcelo Gorodit, publicitário, contando a sua história de vida, contando a sua vivência profissional. E agora a gente vai para o bate-bola, que é aquelas rapidinhas, para a gente saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal do Marcelo. Mas antes, Marcelo, quer mandar beijo, abraço para alguém que você esqueceu aí? Ou passou? Fala aí. Eu mando sempre beijo para minhas mães, né? Para minhas filhas, né? Para as minhas filhas. Eu não vou mandar um beijo para minha mãe porque ela já foi embora, mas seria para as minhas 2 filhas, para minha mãe e para a Xuxa. Beijo para as filhas, para a mãe do Marcelo lá no céu, e beijo para a Xuxa também, vai. Beijo para a Filomenga. Filomenga tá em casa. Filomenga tá lá em cima dormindo, não quer nada com a filha. Pois é, dorme cedo. Vou mandar entrou aqui o Emer Show, que é o meu locutor, preferido. O Emer Show era o locutor da Flá TV, é o locutor da Flamengo TV, eu saí, mas ele ficou. Então, um beijo pro Emer Show, porra. Olha aí, Emer Show que agora vai casar, vai ter filho, tá tudo diferente, tá tudo bonito, tá tudo certinho, já aprontou tudo também. Emer Show, estamos aguardando você no Relâmpago Entrevista, hein? Depois o Marcelo vai falar aí, vai indicar você para poder vir aqui para contar a sua história também, hein? A história dele é muito boa, é um craque. Vamos lá. Marcelão, vamos lá. Cor preferida. Qual a sua cor preferida? 2, vermelho e preto. Eu sabia. Imaginava. Seu hobby. Acho que você já charuto. falou.
né? Fumar charuto e assistir filmes e séries. Isso aí. Esporte preferido? Cara, para praticar ou para assistir? Para assistir é MMA. Meu esporte preferido de assistir é MMA. Para praticar, eu vou na academia, faço meu. Se eu pudesse, eu não fazia nada, mas tem que fazer por saúde, então eu vou para academia. Pois é, esse lance de saúde é terrível, gente. Também tem que fazer atividade física por causa da saúde. Gente, vamos fazer atividade física. É ruim, mas vamos. Vamos lá. Comida preferida do Marcelo? Cara, bife, arroz, feijão, batata frita e ovo. Eu tenho paladar infantil, gosto de comida de criança. Maravilha. Olha, o Emerson Show está dizendo que sempre foi calmo. Não, sempre foi. sempre. Não, ele sempre foi calmo. Sempre foi tranquilo. É isso aí. Bebida preferida do Marcelo Gorodit? Cara, mate leão zero. E aí, já tá aqui, ó. Eu não bebo muito álcool, na verdade. Nunca fui muito. Bebo muito raramente. Eu gosto mesmo de um bom mate leão zero. A bebida preferida do Marcelo tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vai brindar. Vamos brindar no ar aí, celebrando a vida. Marcelo, o melhor do Brasil para você, quem é? Brasileiro. E o pior? O brasileiro. Tanto melhor quanto o pior. Porque o brasileiro ele é maravilhoso, o povo brasileiro, mas o brasileiro tem a coisa da malandragem, tem uma coisa cultural que é muito ruim também. Então é o melhor e o pior. O brasileiro faz com que esses políticos existam, né? Então é o melhor e o pior. Isso é verdade, isso é verdade. Música preferida do Marcelo? Cara, eu sou muito eclético, mas os dois estilos musicais que eu mais ouço são, inclusive, completamente antagônicos. Eu sou do rock and roll, que é a música da minha geração, mas eu gosto de um pagodinho também. E algum cantor específico, alguma banda que você gosta? Bom, de pagode eu gosto dessas todas, desde das mais populares, Sorriso Maroto, essas coisas todas, Zeca Pagodinho, essas coisas, e rock and roll eu gosto de um heavy metal mesmo, de um barulho. É isso aí. Aquele barulho bom do heavy metal, do rock, é bacana, é legal. Bem legal. Vamos para mais um aqui. Filme. Agora eu te peguei. Filme preferido. De tantos filmes que você vê, filme preferido do Marcelo. Esse agora eu tô atento, hein? Qual é? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é a pergunta mais difícil da minha vida, porque eu vejo muitos filmes e muitas séries. E gosto de milhares de séries e milhares de filmes. Mas eu vou falar de um filme que marcou a minha vida muito. E que eu assisti quando eu era garoto, quando eu tinha uns 14 anos. Que é um filme que acho que inclusive eu tenho vasculhado a internet atrás desse filme para tentar achar ele, baixar ele, ter ele comigo, e nunca consegui encontrar esse filme. É um filme chamado Horizonte Perdido, com um ator chamado Peter Finch, que morreu, inclusive, durante as filmagens. É um filme de 4 horas de duração, que eu me lembro que na época me marcou assim incrivelmente. Eu fui no cinema umas 4 vezes assistir. Né? E eu sou louco para encontrar esse filme e não consigo achar esse filme em lugar nenhum. Eu sei que eu já encontrei esse filme numa versão de 1930 e pouco. Ele já deve ter várias versões. A versão que eu assisti, que me marcou, é uma versão dos anos 60, do final dos anos 60. Horizonte Perdido, então, né? O filme. Isso. Olha, abram os ouvidos, gente. Uma pessoa que gosta muito de cinema, gosta muito de séries e tal. Olha o filme preferido dele, Horizonte Perdido. É mais do que uma recomendação aí. O problema é conseguir achar esse filme, que ninguém acha, mas tem muito filme bom para ver. Procurem. Deve existir por aí, deve estar por aí. Isso. Marcelo, livro preferido? Olha, eu gosto muito de ler biografias das pessoas que eu admiro. Então, eu li muitas biografias, mais do que livros de romance. Mas para não ser injusto com nenhuma das biografias que eu li, que todas, a maioria eu adorei, até porque são de pessoas que eu já admiro, eu não vou falar das biografias, eu vou falar de um livro chamado Histórias do Flamengo, escrito por Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, que é um cronista que dá nome ao Maracanã, estádio Mário Filho. Né? É um livro também dos anos 50. Perfeito. Boa escolha. Mário Filho, grande Mário Filho. Marcelo por Marcelo, como você se define? Cara, eu sou um careca tranquilo, gente boa, trabalhador, que só pensa que tenta fazer o melhor por todos, porque trabalham comigo, tento ser amigo dos amigos, que muitas vezes cometo injustiças, sou meio irritadiço às vezes. Ninguém é perfeito, né? Porque também só ficar falando das qualidades não dá, né?
tem meus defeitos, mas, enfim, um cara que procura ser feliz e procura fazer o bem. Eu acho que acho que o objetivo da vida é ser feliz, e é isso que eu procuro ser. A minha definição é essa. Um ralador, um workaholic compulsivo que procura ser feliz. Legal, bacana. Boa definição. Vamos mandar um beijo, abraço para o Roberto Dantas aqui, que esteve comigo mais cedo hoje, fazendo Relâmpago nos Esportes, trazendo informações fresquinhas sobre o mundo dos esportes. Ellen Kathleen, obrigado também pela presença, boa noite. Agora, Marcelo, você vira jornalista. Que pergunta você faria para esse apresentador que vos fala agora? Não, é pergunta óbvia, né? Porra, você está falando aqui com um cara que é doente pelo Flamengo. Agora você vai me dizer para qual time você torce, porra. Eu posso mostrar uma foto? Peraí. Deixa eu pegar aqui de surpresa para ele. Ó. Garoto. Aí sim, pô. Criador e criatura. Entrevistador e entrevistado. Aí gostei. Legal. Printem, pessoal, que o jornalista não pode falar que é o time que torce, mas aqui. Olha aí. Esse é o Marcelo Gorodit. Olha, vamos brindar com a nossa bebida preferida agora? Vamos embora? Eu fiz uma bobagem aqui. Eu vou ter que pedir 5 segundos para ir na geladeira pegar um máximo. Então vai lá. Vai lá que eu faço a propaganda aqui, aproveitar que o publicitário está por aqui. Vamos fazer, se a gente fez a propaganda certa, vamos falar sobre a Rede Relâmpago. Para você que está curtindo essa entrevista maravilhosa, ou curtiu, com o Marcelo Gorodit. Se você não conseguiu pegar a entrevista lá no início, não tem problema. Todos os programas, todas as lives aqui da Rede Relâmpago vão ficar disponíveis, estão sempre disponíveis no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então, se você perder um pedacinho da entrevista, não tem problema. Pega ela depois na íntegra lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube, você vai gostar a beça. Além da entrevista do Marcelo Gorodit, que está terminando agora, tem outras entrevistas também, outros programas maravilhosos que a gente fez por aqui, desde junho de 2020 até hoje, fazendo mais que lives, compartilhando conhecimento. Vamos brindar a bebida preferida do Marcelo, que é o mate. Vamos lá. Atenção para o copo, para o cálice. Olha aí, era para ter pego. Olha, esse negócio de jornalista não ter time. Eu tenho vários copos do Flamengo aqui. Saúde, Marcelo, saúde e muita saúde. Saúde, meu amigo. Muita sorte e sucesso para os nossos trabalhos. Deus muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira, da minha vida. Valeu. E mate é bom, né? Olha, viciado desde criança. Ao fundo, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. É a nossa homenagem ao Marcelo Gorodit, esse grande profissional, publicitário de mão cheia. Gente, que história maravilhosa, que história de vida. Marcelo, eu só tenho a agradecer a você por ter aceitado o convite, por ter abrilhantado a nossa noite aqui no nosso Relâmpago Entrevista. Um Relâmpago Entrevista histórico, onde a gente soube um pouquinho da vida de um publicitário que começou lá na faculdade, na Baixa, teve uma história de sucesso sensacional com a sua agência publicitária, com a Flá TV, e está na Olé agora fazendo projetos maravilhosos. Marcelo, a gente só tem a agradecer a contribuição que você dá para a profissão e a contribuição que você dá para todo mundo aqui que pensa ser publicitário um dia, os estudantes de publicidade. Você é um case de sucesso. Muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Valeu, querido. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar sempre. Muito obrigado a todos que curtiram o Relâmpago Entrevista de hoje, que teve a direção de Vitor Poço e a produção de Denise Monteiro Poço. Amanhã não, quarta-feira tem o Sexo Relâmpago com a sexóloga Érica de Paula. Beijo para todo mundo, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau.